perdoa as nossas dívidas assim como a gente tem perdoado aos nossos devedores. Isso aqui não dá para orar, irmão. Senhor, desculpa. Não dá para a gente orar isso aqui. Não dá para orar isso aqui. Perdoa os nossos pecados do mesmo jeito que eu estou perdoando meu irmão. Deus vai falar, fecha a porta. Cheio de rancor e de ódio, dizendo bem feito, fazendo fofoca, sentando o rei no cidadão na rede social, hater. Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, nós fazemos cursos e aprendemos como é que devemos nos comportar. Dependendo da entrevista e quem é a pessoa que vai te entrevistar, pode ser que seja um psicólogo. Geralmente, no departamento pessoal é. E essa pessoa vai observar como é que você se veste, como é que está o seu cabelo, os seus dentes, dependendo do cargo que você vai ocupar. Como você se comporta, se você fala muito, se você fala pouco, se você fala alto, se você fala baixo. Como você se senta, como você cumprimenta. E nós aprendemos nesses encontros a como aparentarmos ser uma coisa que não somos. Porque ali na frente daquela pessoa na entrevista não está você ou eu. Está alguém que foi preparado para a entrevista. Olha, não diga tal coisa, não fale isso, não fale aquilo. Quando você se sentar, quando você pegar a xícara do café, você pega com delicadeza. Não fala alto, cuidado com as piadas. E seja uma pessoa serena. Demonstre que você está consciente da sua posição. Altivez. Se perguntarem se você fala inglês, você diz, of course. Vá. E aquele diálogo é um diálogo que pode abrir grandes portas para você. Mas você sabe, e eu sei, que nem eu nem você somos exatamente aquilo daquele jeitinho ali. Ok, somos educadinhos, aprendemos com o pai e com a mãe, mas nós estamos tentando impressionar. Mas quando nós oramos a Deus, isso é impossível. Existem muitos aspectos e poderíamos falar muita coisa sobre oração, mas eu queria abordar apenas um hoje. De que a oração é a expressão do nosso ser exatamente da maneira que somos, e a nossa relação com Deus, nosso diálogo com Ele, nesse encontro com Ele, é impossível impressioná-lo. Impossível. Não há nada que você possa fazer diante de Deus que Ele já não saiba. Aliás, o Salmo 139 diz que a palavra nem chegou na minha boca e Deus já sabe tudo. Eu estou começando a pedir, Ele fala, depois. Né? Senhor, eu queria te falar, agora não. Mas eu nem acabei, não precisa. Não sei se você já pensou nisso. Mas Deus é nosso Senhor, Ele não se impressiona com as coisas boas que a gente faz. Você viu, Senhor? Ah, tá bom, não. E também não se impressiona com os tropeços que damos. Ai, meu Deus, relaxa, eu já sabia. Eu não te amo mais porque você parece mais bonito e nem menos porque você tropeçou. Porque eu te conheço quando você era uma massa informe no ventre da sua mãe e eu sei todos os teus dias. O que você precisa não é me impressionar nem ficar preocupado no seu tropeço, mas de ser alguém de verdade diante de mim. E nossa oração é esse ambiente. O Sermão do Monte é um texto apaixonante, eu acho que para todos nós. Já fiz séries na igreja, estudos sobre o Sermão do Monte. Vira e mexe, a gente está de novo nele. E é esse discurso de Jesus, que provavelmente não tenha sido feito de uma vez só, e que Mateus colocou essas palavras e esses vários discursos de uma única vez, na intenção de mostrar aos seus irmãos da sua etnia o que havia mudado a partir da chegada do Filho de Deus, o Messias. Porque até então, a lei dizia, não mate, não roube, não furte, não dê falso testemunho, não faça isso, não faça aquilo, não faça assim, não faça assado, e era um balizador comportamental. Obviamente que o desejo de Deus sempre foi que o seu povo tivesse um coração renovado e que o seu povo fosse luz para as nações. Isso desde sempre. Mas é claro e evidente, através da história, de que se tornou muito mais evidente o fato de que essas pessoas se comportavam mais daquela maneira por conta de uma lei do que de verdade por serem novas criaturas. É por isso que no Sermão do Monte, nós não vamos lê-lo todo, vamos ler só o trecho do capítulo 6, mas um pouco antes dele, Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, falando da lei, não adulterarás. Legal,
Mas eu, porém, vos digo, quem olhar para a mulher com desejo impuro, amigão, já pecou. Não me importa mais o que você está fazendo, está me importando agora quem você de verdade é. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas eu, porém, vos digo, quem odiar o seu irmão, já pecou. Não adianta você não matar e estar aqui por dentro, já pecou. Porque não importa mais apenas o que você faz, mas de verdade quem você é. E o Evangelho de Cristo toca no fundo do nosso ser para nos arrancar da velha existência, para mexer com toda a nossa maneira de pensar a vida e de enxergarmos a nós mesmos e a nossa relação com o próximo, na nossa relação com Deus, e sermos transformados no poder desta palavra viva, que é o próprio Espírito e o próprio Deus em carne, é o verbo que estava entre nós, está entre nós e nos habita, para que sejamos novas criaturas com uma nova mentalidade. E Jesus, aqui no capítulo 6, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Não fique preocupado de serem vistos por eles. De outra sorte, vocês não têm galardão algum. Então, quando vocês derem esmola, diz aqui o versículo 2, não façam como os hipócritas, que nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, eles vão lá e dão a sua esmola, alguém toca uma trombeta para aparecer, e alguém olha só, que coisa bonita, ele está dando uma esmola, que homem de coração bom. Está fazendo isso para aparecer? Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Eles queriam ficar famosos, é isso que eles queriam, é só isso que vão ter. Desse jeito, é só isso que vão ter. Você, porém, quando der a sua esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Porque é Deus quem está vendo o seu comportamento, mais do que isso, o seu coração. E quando vocês orarem, versículo 5, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nas praças, para serem vistos em voz alta. Senhor, ai que lindo, ele está orando, deve ser tão espiritual. Você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Isso aqui é uma coisa louca. Pede mais que Deus te dá. Não é isso. Não é encher a paciência de Deus até que Ele te dê, porque o teu pai, não vos assemelheis pois a eles, porque Deus, o vosso pai, sabe do que tendes necessidade antes de você pedir. Ele sabe do que você vai dizer antes de você dizer e sabe do que você precisa antes de você pedir. Então por que a gente ora, Zé? Porque a gente precisa de Deus e nós precisamos nos desligar de nós mesmos. Ele não precisa da minha palavra nem da minha oração. Aliás, Ele criou o mundo antes da gente existir. Mas Ele olha a nossa alma, nosso interior e coração, prostrados em amor e dependência. Deus contempla quando você está no seu quarto sozinho. E é tão interessante, agora eu quero entrar na oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso para. Se fosse Pedro, devia ser Pedro, teatralizando a cena, levantaria a mão no meio dos 12. Pois não, Pedro, estou falando. Desculpa, Jesus. É que o Senhor falou para eu entrar no meu quarto, sozinho. Ninguém está comigo. E o Deus que me vê em secreto vai me abençoar. É isso mesmo, Pedro. Então por que eu não oro meu Pai? Tipo, primeira pessoa do singular. Porque eu estou sozinho no quarto. É porque depois que você me conheceu, Pedro, não existe mais só você, só existe nós. Ele é nosso Pai. Pastor Manuel aqui oramos pelos irmãos, oramos pelos jovens. E ele me falou aqui, aquela menina que está cantando, eu conheci quando ela nasceu, eu peguei no meu colo. Acho que foi a parte mais emocionante para mim desse começo. Sabe por quê? Porque somos nós, porque não tem mais eu. Porque a comunidade da fé não é o lugar onde eu vou para fazer a minha devoção e cumprir o meu ritual, para ter a minha bênção, ir embora para a minha casa, viver a minha vida e depois dar um testemunho para você do que eu conquistei e do que Deus deu para mim. E tira o zóio que é meu. E ainda achamos que isso é a grande glória, porque Deus contemplou a mim. E na verdade isso me leva num patamar acima dos seres humanos normais. Porque na individualidade do meu egocentrismo, eu comandei Deus a fazer o que eu queria para mim mesmo. Ele é nosso Pai.
E nós somos a comunidade, o povo de Deus que vive junto, que socorre, que sofre, que ora, que chora com quem chora, se alegra com quem se alegra. Estende a mão, abraça e vive. O irmão que me trouxe agora aqui de manhã, a gente estava conversando sobre a alegria da comunidade. A gente vai com a banda para todo lugar, cada cidade que eu vou, eu já conheci um monte de gente. Vim para cá, já encontrei vários irmãos que eu conhecia. Que coisa maravilhosa, a comunidade está espalhada pela terra. E onde a gente anda, a gente encontra filhos do mesmo Pai. Meu irmão, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai é nosso, e toda a glória é dele. A nossa oração é uma conversa com Deus que mostra para a gente mostra para Ele quem nós somos. Veja, não podemos impressioná-lo. Não importa o que eu faço, se eu estou olhando somente para mim e para o meu ventre, para a minha barriga, para o meu próprio umbigo, esse Senhor já sabe de tudo, porque seja glorificado o teu nome, santificado seja o teu nome. E outra coisa, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E é incrível porque a presença do Senhor e toda a sua glória e todo o seu poder nos faz pensar que é o lugar aonde eu vou para que Ele possa cumprir a minha vontade. E em certo aspecto, sim, mas isso é assunto para um outro tipo de mensagem. Mas é quando o nosso coração está ligado ao coração de Deus e eu peço para mim exatamente o que Ele quer que eu peça. Essa é a verdade. Porque todas as vezes que eu peço aquilo que é para o meu próprio orgulho, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos vossos próprios deleites. É assim que nós aprendemos no Evangelho. Porque é sobre Ele, a glória é dele. Uma vez uma pessoa lá na comunidade não está mais conosco. Ele falou assim, sabe o que é, pastor? Eu vim aqui, queria saber como é que é aqui na igreja. A nossa igreja lá, a Casa da Rocha, eu brinco que é uma curva de rio, aparece de tudo. Aqui também passa aquele programa Trato Feito, não passa? Mas no Brasil chama Trato Feito, como é que chama aqui em inglês? É uma pound shop, onde eles... Chama pound shop. Ah, que bom. Chama o próprio nome mesmo, né? E é o pai, era o avô que já faleceu, o pai, os filhos, né, que cuidam da Pound Shop. E sempre entram coisas históricas. E o Rick, que é o dono, na abertura do programa, ele sempre fala assim, eu estou aqui há não sei quantos anos, a voz dele em off, passando imagens da Pound Shop. E ele diz, eu nunca sei o que vai entrar por aquela porta. Já entrou coisas históricas da época da colonização americana. Eu falo, que legal isso, eu nunca sei o que vai entrar pela porta. A igreja também é assim. A gente nunca sabe o que vai entrar pela porta. Uma pessoa sofrendo, alguém celebrando, e esse irmão falou assim para mim, eu fui da igreja tal e lá eu consegui comprar meu apartamento. Depois eu fui da igreja tal e consegui tal e tal coisa. A outra igreja que eu passei, eu não gostei muito, o pastor tal, mas eu consegui muitas coisas lá. E eu falei, rapaz, você resume a sua jornada com as coisas que você quer e que você quis e que você conquistou, como se você fosse num lugar para satisfazer a tua vontade de acordo com o rito que você produz. Deus já conhece o teu coração. A quem você serve? A Deus ou a você mesmo? Eu sou meio escrachado, às vezes eu falo que não devo, ou às vezes eu falo que devo da maneira que não deveria, mas a verdade é que o mês que vem eu faço 60 anos, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, e a verdade é que chega uma hora que eu falo, Senhor, quer saber? Eu vou falar o que tem que falar, e se a pessoa quiser ouvir ou não, não importa, mas eu preciso falar sempre o teu evangelho. Irmão, a Bíblia não é sobre você, a Bíblia é sobre Jesus Cristo e a sua glória, e se Ele cumprir a vontade dEle em nós, está maravilhoso. Assim na terra como no céu. E o pão nosso, Pedro de novo, o pão nosso é tipo o Pai nosso. Bingo! Acertou, Pedro. Quando você diz o pão nosso, é porque você tem consciência de que quando você senta na tua mesa e tem um pão em cima dela, que ele não é só seu, vai devagar. Só que é uma coisa muito doida. Eu não estou falando aqui de ideologia social, econômica, nem política. Eu estou falando de evangelho de Jesus Cristo. Reparte o teu pão com quem não tem, reparte o teu cálice. Se alguém pedir a tua capa, entrega. Se alguém quiser andar uma milha, anda 2. E carregue as cargas uns dos outros, e chora com quem chora, e se alegra com quem se alegra. Porque a sua vida não é mais só sua. Nós não fazemos uma obra social, apesar de que lá na igreja a gente chama de departamento social. A minha esposa é assistente social. Nós temos um nome e uma identidade na sociedade civil organizada, mas nós sabemos que não é uma parte, um apêndice com uma obra social. É a nossa vida mesmo. A nossa vida é repartir. O meu testemunho não é, irmãos, eu tinha um pão
E eu cantei a música especial no dia da vitória e eu vim aqui contar a bênção. Deus me deu outro pão, agora eu tenho 2. Aleluia! Não! O grande testemunho é, irmão, eu tinha só um pão, mas o irmão do meu lado estava sem. E eu reparti, fiquei com meio e ele ficou com metade. Quer saber? Nós comeu e ainda sobrou. E estamos de pandu cheio, glorificando a Deus, porque o que é meu é nosso. A oração demonstra quem nós somos, você entendeu? Fazer uma oração dessa é complicado, irmão. Porque geralmente a gente quer pedir a nossa vontade, chamá-lo de meu Pai, individualizar a graça e a ação de Deus, encher o meu pandu com o meu pão, e repetimos essa oração como se fosse uma reza, uma chave espiritual para abrir portas e continuar enchendo esse poço sem fundo que não se sacia nunca. Quanto mais tem, mais quer. Já dizia uma música profética da Rita Lee. Eu gosto muito dessas músicas proféticas. João Ninguém virou um homem cheio de puxa-saquice, ela dizia. Limousines, banquetes mil, rodeado de urubus. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Eu vejo essa música da Rita Lee. O pessoal fala que ela é a Santa Rita de Sampa. E eu falo, está falando sobre a igreja evangélica. Está profetizando. Sobre gente pedante, orgulhosa, com o nariz empinado. Que quer dizer para a sociedade que é próspera e está cheia de dinheiro. Mas nunca entendeu que o Pai é nosso, que o pão é nosso. Porque a vida é nossa. E que Ele nos chamou para repartir a nossa vida. Porque Ele foi o primeiro pão vivo que desceu dos céus e deixou-se partir para saciar a nossa fome. Deixou o seu lugar da glória para tomar o nosso lugar, porque o lugar na cruz era nosso. E Ele disse, não, eu também estou nessa mesa, o lugar na cruz é nosso. E levou sobre Ele o nosso pecado, porque o texto também diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas. Mas Senhor, perdoa-nos. O perdão também. As nossas dívidas, porque o pecado também é nosso. Você já orou falando para Deus perdoar o seu irmão que está ao seu lado? Não, mas a gente repete essa oração sem pensar. A gente faz dela uma reza. Mas a gente vive assim, que nada. Eu estou torcendo para o irmão tropeçar, para eu dar mais uma pedrada na cabeça dele e ocupar o lugar dele no ministério. Mas eu nunca digo, Senhor, acho que meu irmão está lutando com um problema. Ele deve estar sendo tentado. Eu vi a maneira como ele se comportou. Tem misericórdia dele, Senhor, e ajuda ele a superar. Talvez ele carregue marcas na sua história e esteja tropeçando. Me usa também como alguém que possa ajudá-lo. Ao invés de, no que nós mais gostamos é de ver um irmão tropeçando para dizer aquela palavra bem crente que a gente gosta de dizer, bem feito. Ou aqui, well done. Quem mandou? E não de dizer, Senhor, antes de eu fazer qualquer coisa para destruí-lo, perdoa-o. Tem misericórdia dele, perdoa o nosso pecado. Mas o pior é isso aqui. E perdoa as nossas dívidas assim como a gente tem perdoado aos nossos devedores. Isso aqui não dá para orar, irmão. Senhor, desculpa. Não dá para a gente orar isso aqui. Não dá para orar isso aqui. Perdoa os nossos pecados do mesmo jeito que eu estou perdoando meu irmão. Deus vai falar, fecha a porta. Cheio de rancor e de ódio, dizendo bem feito, fazendo fofoca, sentando o rei no cidadão na rede social. Hater. Não tem coisa pior do que entrar numa rede social, pelo menos lá no Brasil, não sei como é que é aqui, que tem crente, irmão. A gente transmite nossas celebrações, meu perfil é público. Nunca na história da minha vida nas redes sociais, nunca nenhum ateu, ou católico, ou espírita, ou umbandista, nunca uma pessoa de uma outra religião me agrediu. Só os crentes me agredem. Perdoa o meu pecado do jeito que eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmão, você ora assim, Senhor, não deixe meu irmão tropeçar. Senhor, essa semana ele vai viver, ele tem uma reunião importante, o filho dele está na escola, estão fazendo bullying com ele, não deixa ele tropeçar, ajuda ele.
Fortalece ele para ele continuar de pé. E quando ele vem e fala comigo, puxa Zé, eu queria que você orasse e me ajudasse, porque está difícil, eu estou passando por uma guerra tão grande, eu não quero tropeçar. O que a gente faz? Amém, irmão, Deus abençoa. A gente vira as costas, vocês estão sabendo o que está acontecendo com o irmão fulano? Ele está na pontinha, está quase caindo. Porque nós gostamos da picuinha, fala a verdade, irmão. A gente gosta de uma picuinha e de uma fofoca. E de rebaixar pessoas. Porque quando eu sei de um problema e ninguém sabe, eu sou melhor do que os outros. Quem detém informação tem superioridade. Vocês estão sabendo? Não. O que você está sabendo? Eu estou sabendo o que está acontecendo. Então contai-nos a fofoca. Ó mestre dos mestres. Ó lugar para ter fofoca. É igreja, irmão. Deus me livre dela. Não estou brincando, é só uma piada. Mas dessa coisa que a gente carrega sem perceber, que Ele nos ensinou a orar, Senhor, não deixa o meu irmão cair em tentação. Nós oramos pelos jovens, eles estão nas escolas, nas universidades, cercados e rodeados de todo tipo de maldade que tem nessa terra. É um tiroteio, todo dia são flechas e setas pelas redes sociais, pelas amizades, porque todo mundo faz e eu não faço, porque eles pensam assim e eu não penso. E nós não paramos para imaginar o tamanho da luta que acontece dentro da mente e do coração deles, dentro de um quarto. E às vezes há pessoas que estão glorificando a Deus, falando a língua dos anjos, mas não consegue falar a língua da esposa, não consegue falar a língua do filho. E fazemos essa oração da maneira mais hipócrita. Porque para dizer a verdade a gente não pensa em nada disso. Não deixa eles caírem em tentação, mas livra ele me livra também do mal. Teu é o poder, teu é a honra, tua é a glória para sempre. E o texto prossegue dizendo, porque se nós perdoamos os homens nas suas ofensas, também o vosso Pai vai perdoar vocês das ofensas que vocês praticarem. O ambiente da graça é o que deve nos envolver. A consciência de que quando eu não perdoo, eu não sou digno de chegar diante de Deus e dizer, me perdoe. Aliás, há uma parábola de Jesus de que um homem devia 30 talentos de prata, dinheiro de uma vida inteira de trabalho. E ele poderia se tornar escravo do seu patrão, sua mulher e seus filhos, por toda a dívida que tinha. E esse patrão disse, você está perdoado, não precisa pagar nada. E ele sai livre dali da presença do patrão, dando glória a Deus. Quando ele chega lá na calçada, ele encontra um conservo, um amigo dele, companheiro de trabalho, do mesmo patrão, que devia para ele 200 denários. E ele bota o cara na justiça até pagar o último centavo. Parece que a misericórdia que ele recebe e o alcança não é a mesma que ele pratica. E aí o patrão fica sabendo, chama o rapaz e fala, o que está acontecendo? Quer dizer então que eu te perdoei a vida inteira e você não consegue perdoar teu irmão? Agora você aprendeu quando dói uma saudade, agora eu vou colocar você para pagar tudo. O reino de Deus é o lugar das pessoas que compreenderam o perdão. Que entenderam o tamanho da graça e o valor da cruz. A oração do Pai Nosso não é apenas uma reza que a gente aprende decorada. É o jeito que Jesus quer que a gente viva. Porque quando a gente ora diante dele, nossa vida está exposta e ele sabe quem somos. E não há palavra que possa enganá-lo com uma entrevista de emprego. É de verdade, gente de verdade. E mesmo que eu não consiga viver isso, eu digo, Senhor, está difícil viver, mas me ajuda. Porque a grande ação do Evangelho em nós é a transformação para sermos novas criaturas. Gente de verdade, que vive de verdade, e quando não consegue, fala a verdade. E entendeu a graça e o perdão de Deus. Minha mãe está falecida há 3 anos. Ela era mineira também. Sul de Minas. Guaranésia, cidadezinha desse tamanho. Subdistrito da Grande Guaxupé. onde há até hoje a cooperativa dos cafeicultores de Guaxupé. A minha avó morreu cedo, minha mãe tinha 4 anos. Mas meu avô era meio cangaceiro, matador. Ele se converteu no fim da vida numa igreja bem tradicional. Mas ele espancava a minha avó sistematicamente, diariamente. Ele saía, demorava dias e voltava com dinheiro. Com certeza foi fazer algum serviço e voltava com dinheiro. Não muitas. E a mãe da minha mãe, a minha avó, trabalhava numa fábrica.
tinha que sustentar a casa, tinha 2 filhas, apanhava do marido quando ele voltava e tinha que manter a casa de pé. Eu estou falando de 1943, 44. Tudo ela descontava nas filhas e a minha mãe diz que também apanhava sistematicamente, todos os dias. Ficava ela sozinha com a minha tia, que tinha 2 anos a mais, presas na casa, trancadas, enquanto a minha avó tinha que ir trabalhar na fábrica. E qualquer coisa que ela visse errada no fim do dia, as 2 apanhavam. E minha mãe dizia que apanhava até fazer xixi. E carregava marcas no corpo do espancamento. E um dia, essa minha avó teve um colapso cardíaco, nervoso, e morreu na fábrica. E a minha mãe morreu com 82 anos, e por toda a vida, ela tentou entender por que ela foi odiada e não amada. Por que ela sofreu tudo aquilo, sem nem saber o que estava acontecendo. Indefesa. Simplesmente sabia que a hora que a mãe chegasse, ela iria apanhar. Ela foi estudar filosofia, psicologia, para tentar entender o que é a vida. Para tentar se curar. E conhecer o Evangelho de Jesus. Mesmo assim, foi difícil. Mas um dia, algum tempo antes dela falecer, eu passava em casa todo domingo de manhã para pegá-la e levá-la para a igreja. Junto comigo. E um dia ela entrou no carro, pôs o cinto de segurança, a gente foi saindo e ela falou assim: oi filho, tudo bom? Tudo bem, mãe? Foi bem uma semana? Tudo bem? Ela falou assim: ô Zé, sabe qual que é a coisa mais poderosa do mundo? No alto da minha teologia? O poder de Deus, o Espírito Santo, tanta coisa, tem tanta coisa, mãe, que a gente podia responder. O que é, mãe? Minha mãe é daquele tipo, eu falei pro pastor que quando a gente entrava no shopping, que eu ia levar ela para comprar alguma coisa, ela falava assim: vamos orar para Deus arrumar uma vaguinha perto do estacionamento. E eu falava assim: ô mãe, o teólogo dizia, não se ora para Deus dar aqui um lugar aqui, ó, para onde Deus preparou. Como é que eu ia dizer para o Senhor, como é que eu vou dizer para minha mãe, se o Senhor ficar dando vaga para ela, onde ela ora? Mas a simplicidade dela era assim. Então ela entrou no carro e falou: qual que é a coisa mais poderosa do mundo? Eu falei: o que é, mãe? O que a senhora acha? Ela falou assim: é o perdão. É o perdão. Foi Ele que nos reconciliou com Deus. Que não levou em conta as nossas culpas. E a minha aula de teologia sistemática aconteceu ali dentro do carro. A martiologia. A misericórdia e a graça. Que faz eu entender o tamanho do meu problema e da minha dor. Da minha dívida e da minha culpa. E ao invés de tentar impressionar a Deus, eu me prostro diante dEle. Grato. Porque eu não paguei. Mas foi o preço da cruz. Foi na cruz. Onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos eu abri. Hoje eu me alegro na sua luz. Sabe o que eu faço hoje? Hoje eu não sou perfeito e você também não é. Mas se a gente tenta a cada dia entender que o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, a reconciliação é nossa, a glória é dele. E que a oração do Pai Nosso possa ser uma explosão no nosso peito. Para dizer: Jesus, me ajuda a viver. Não é fácil viver nesse mundo. Mas eu não quero ser uma pessoa que procura ritos para te impressionar. Eu quero de verdade ser um filho de Deus. Que pratica a graça, o amor e a misericórdia. Mesmo que às vezes isso nos custe. Mas a gente leva o prejuízo. Porque a gente faz da nossa vida um instrumento da glória de Deus. Para que quando alguém nos encontrar, tenha encontrado o reino de Deus. Amém. E nós sejamos mais parecidos com Cristo.